Aqui, tá. Tem um link aqui. 76.2. Ó, deu 12. Deixa eu botar aqui. 12.219,62 milímetros na quarta, tá? Isso aqui é o equivalente a 12,2 centímetros na quarta, tá? Tá um pouco acima, não tem alguma coisa, tem um probleminha aqui ainda, tá? É, por isso que eu Ou é achei que era aquele doze ponto chanfro três. ali. Oi? Por isso que eu falei 12.3, porque eu achei 12.22, mas Sim, é 10, né? não, tá longe, tá? Não. Ou é aquele chanfro que está sendo considerado no cálculo, né? Que a gente não tem as dimensões, que vai ter que ir na norma do perfil, tá? Vamos ver aqui. Vou conferir as nossas dimensões aqui. 76.2. E professor, Tá, mas o nosso X está diferente, né? Viram? Que o X da Gerdau ali, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O X da Gerdau tá 1,11. Isso aqui é 11,1 milímetros, né? E o nosso X, ele está 12,14, tá? mas deve ser por causa do arredondamento ali, que daí vai mudar o lugar onde está o centro. Isso faz sentido, né? Porque aí, ó, o 12,14 é mais. Então, quer dizer que se eu não tenho aquele arredondamento, o X vai mais para fora, né? Vai estar mais para o lado do. Né? Vai estar o X maior, né? É isso aí, faz sentido. Uhum. Se vocês colocar o 11, é que aí não faz sentido, né? Então deixa ele retangular assim, tá? E assume esse resultado, tá? Porque se vocês colocarem o X que está ali, né? Ele não vai dar certo, porque aí aquele X está considerando um arredondamento e vocês aqui não vão conseguir considerar o arredondamento, tá? Então eu vou tá trabalhando, né, laranja com maçã, né? Então tem que ser a mesma coisa. Então, aqui a gente está considerando ele um perfil totalmente retangular, certinho, né? E ali tem tipo um O, alívio que é da laminação, né? o curioso é que o Y, o I e X fechou certinho quase, né? Mesmo com arredondamento. Sim, mas tu concorda que o X eu não tenho impacto do momento do eixo X, né? Do eixo baricêntrico X. Porque o eixo baricêntrico X ele está exatamente no meio, né? Viu? Aqui, se tu mudar esse para 1,11 ali, ou 11,1x, vai dar muito mais parecido. Porque aí vai mudar todos os teus DY ali, ó. Os DX, né? Ó, para os DX aqui, a gente sempre pegou o 12,14, né? Para fins de cálculo, considera um retângulo, né, professor? Na Considera avaliação também. retângulo, né? É. Não, na avaliação não vou colocar alguma coisa assim, né? Na Outro avaliação vai ser algo questionamento que bem, eu. vai ser as figuras geométricas bem. O que eu quis colocar assim, ó, né? E eu trabalho já, né, quase todos os anos assim.
porque para vocês verem a aplicabilidade disso, né? Vocês pegarem um perfil, uma tabela de perfil lá da Gerdau, vocês vão encontrar todos esses dados tabelados, né? Porque isso se usa muito em cálculo estrutural, né? Quem for usar esses perfis para fazer cálculo vai considerar os momentos de inércia, né? Então, nesses perfis regulares já tem os momentos de inércia tabelado que a Gerdau já calcula. E depois, né, depois eu mostro para vocês, depois da prova, eu mostro para vocês como fazer isso no Inventor também. É bem tranquilo. Eu acho que é um bom conhecimento aí para vocês levarem para a vida aí, porque dá para fazer muita coisa, né? Um momento de inércia é assim, ó, sempre, né, sempre é uma palavra muito definitiva. Mas a grande maioria das vezes, quando vocês forem calcular algo estrutural, vocês vão ter que levar em consideração o momento de inércia, certo? Beleza? É isso aí? Só a única questão que ficou ainda, eu tava olhando ali pro senhor, se eu inverter, fiz cagada e invertir a base e a altura, se eu seguir usando, eu encontro o mesmo resultado? Sim, tu tem que, né, não interessa como tu chamou isso, o 6,55 tem que estar o cubo e o 76,2 não, entendeu? Se tu encontrou uma forma de memorizar isso, perfeito, né? Só coloca ali, claro, né? Distingue bem no exercício para saber o que tu está usando e calcula. Tu pode, né, eu não explico dessa, já teve um ano que eu expliquei dessa forma, mas aí gera mais confusão ainda. E tu mudar a base e a altura, né? Dependendo de como tu observa o eixo. Se é o eixo vertical, aí o que era a base antes virar altura, inverte. Mas eu não vejo isso uma forma muito didática, tá? É uma forma que dá muita confusão. Então, o que, que eu recomendo? Tá? Base segue sendo base durante todo o exercício, né? A altura segue sendo altura durante todo o exercício. E o que eu elevo ao cubo é o que está perpendicular ao eixo que eu estou analisando. Se eu estou analisando em relação ao eixo vertical, que é o caso do eixo Y aqui, quem vai ao cubo é a base, porque ela está perpendicular ao eixo Y. Se eu estou analisando o eixo X, quem vai ao cubo é a altura, porque ela está perpendicular ao eixo Y. Concorda comigo? Ó, se eu pegar aqui, ó, tu tem perpendicular, tá? É a forma como eu sugiro de vocês memorizarem isso. Pra mim, fechou, professor. Só essa explicação aí já deu pra entender. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Algo que a gente queira. Deixa eu só. Antes de eu concluir, eu vou fazer a chamada aqui para registrar aqui o nosso encontro síncrono. Só para me entender, as presenças lá no Moodle ainda não contemplam os assíncronos, né? Não, eu vou fazer isso, meu. Eu não gosto de prometer, porque depois a gente promete não, não cumpre, né? Mas eu vou prometer, vou organizar isso, eu pretendo fazer isso essa semana ainda, tá? E a gente. Enfim, até para vocês terem saberem, né? Mas assim, ó, né? Eu faço ali o balanço e aviso aqui no Moodle, tá? No Moodle não, né? No WhatsApp. Tá? Anderson, tá presente o Anderson? Presente. Caetano, Presente. Diane, Presente. Jane, Eduardo, Presente. Evandro, Gustavo Coach. Presente.
Gustavo Machado, Henrique, Igor Bertinato, Igor Ropental. Presente. Quem? Bertinato. Tá. O Ropental, não. Jardel, Jason, Jordano. Professor, Gustavo Camargo está Sim. presente. Gustavo Camargo está presente, tá. Miguel, Rafael, Robson, Sharon. Bom, vamos lá. Alguma dúvida a mais sobre essas atividades de momento de inércia, baricêntrico, algo? Tranquilo? Viu, Deixa eu professor? só... Comentário Sim, só. fale. Tenta não fazer a prova tão longa, porque senão não vamos vencer a noite. Tá. Não, Porque tranquilo. as últimas duas, por experiência, acho que os colegas também concordam, ela não era, não tinha muitas questões, mas era longo para fazer, para desenvolver. Sim, tá certo. Vamos dimensionar. Lembrando, né? Deixa eu só... tá gravando. Lembrando que a avaliação é presencial, tá? Então, organize aí para vocês, né, estarem presentes ali na... Vamos fazer naquela sala M1, na frente da coordenação ali, tá certo? Daí a gente faz ali a avaliação, tá? E assim, pessoal, não tem o que inventar, sabe? É momento de inércia, tem que saber calcular momento de inércia em relação aos eixos, em relação ao eixo baricêntrico, em relação a qualquer eixo que eu der da figura, vocês têm que calcular, né? Atenção, assim, a gente tem trabalhado, nós temos trabalhado muito com retângulo, né? Mas pode ter um triângulo, pode ter um círculo, né? Então, procurem, né, relembrar e fazer alguns exercícios sobre esses tipos de figura também, tá? Eu quero disponibilizar para vocês, antes da avaliação, uns exercícios ali para vocês fazerem, tá? E eu quero colocar o gabarito também, que aí fica mais fácil, né, para vocês fazerem e ver se está certo, né, e já conseguir estudar através dali, tá? Mas não tem, assim, ó, toda essa, assim, o que a gente fez hoje, assim, ó, e o que a gente também tinha feito na última aula presencial que a gente teve na semana passada, é a prova, né? É isso, né? É fazer, saber calcular um baricêntrico, cuidado também com um conceito, né? Não custa nada ler o livro ali, ler aqueles capítulos que falam sobre o centro de gravidade, o centro geométrico, né? Saber o que vocês estão fazendo. Acho que esse é o fundamental também, né? Saber o que está fazendo, não simplesmente sair aplicando as equações, né? Mas saber. Acho que isso é importante. Posso encerrar a gravação aqui? Para a gravação. Estão me ouvindo ainda? Sim. Tá. E em relação à prova, alguma dúvida sobre a correção? Eu não tenho nenhuma. Agora escureceu toda. Ele voltou a gravar. Deixa eu parar a gravação. Deixa eu colocar aqui. Alguma dúvida, pessoal? Eu
eu não vou disponibilizar o gabarito para vocês, tá? Mas eu tenho aqui, se vocês quiserem alguma coisa aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não? Tá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, tá? Só um minutinho. Meu Deus. Tá. Enfim, tá certo. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Tá. Vamos lá. Aqui. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que vocês... Eu vi que a maioria errou na avaliação, né? Tomara que vocês, né, que a gente... Isso, ó, isso eu tô falando para quando você chegar lá no Jefferson, lá, tá? Quem vai pegar exame aí, todo mundo tranquilo. Vamos lá. Aqui, pessoal. Essa aqui foi uma que erraram muito, tá? O que acontece assim, ó? Quando você tem uma viga engastada, nesse sentido aqui, ó, você tem um momento ali, ó, de reação também, tá? Muitos calcularam somente o RA, o AY e o AX, esqueceram do momento, né? E aí, claro, aí dá problema aqui depois dos gráficos dos diagramas, né? Momento fletor, esforço cortante, tá? Então, assim, ó, sempre, ó, quando eu tenho um engaste, uma viga engastada, vocês lembram lá, né? Ó, eu tenho 3 tipos, ó, olha aqui, ó. Esse tipo aqui tem engaste, esse tipo aqui, ele tem, a reação dele é nesse sentido aqui, é só um sentido, tá? É só nesse sentido. Esse outro tipo de fixação, estão vendo a minha tela aí? Tá vendo a minha tela? Tá vendo os apoios aqui que eu tô modelando? Sim. Tá. Sim. Esse tipo de engaste aqui, ó, eu tenho reação nesse sentido e nesse sentido, tá? Então, eu estou impondo, o apoio tá fazendo reação em X e em Y. Aqui, ele está fazendo só em Y, tá? E quando eu tenho aquele outro tipo de reação, que era aquela viga engastada, e aquilo ali tem que saber, viu? Né? Não dá. Olha aqui, ó. Ó, eu tenho uma viga engastada aqui, tá? E aí eu peguei aqui, coloquei uma carga aqui. Esse tipo é um tipo de engaste que a gente chama. Quando eu tenho esse tipo de apoio, de engaste, eu tenho restrição nesse sentido aqui, eu tenho restrição nesse sentido aqui, e além disso, eu tenho uma restrição de momento, né? Ele vai impedir que a viga gire também, né? Isso aqui eu vejo que a maioria não colocou lá na equação, ó. Então, aqui eu tenho o quê? Eu teria o A, o B, eu teria um CY, um CX e ainda um MC, né? Um momento no ponto C, que vai impedir que ela rotacione, né? Aqui, ele está impedindo, né? Nesse caso, está travada, a viga está engastada, por isso a gente diz engastada, está fechada, né? Ela não vai conseguir nem rotacionar em relação ao eixo C, nem trasladar em Y, nem trasladar em X. No caso aqui do A, ela vai conseguir só trasladar em X e Y, né? Ela vai bloquear o traslado em X e Y, mas ela poderia girar, né? Esse giro aqui está livre, né? Isso aqui é livre, né? Livre, tá?
E aqui a única restrição é nesse sentido aqui, ó, né? Isso aqui ela está restringida, o resto tá livre, tanto em relação a X, tanto em relação ao giro, tá? Então, esse foi um erro bem comum que eu observei durante a avaliação, tá? A treliça, tá, dava um pouquinho de trabalho, mas era perfeitamente possível, enfim, claro, né? Eu considerei muita coisa, vocês vão ver que a avaliação da treliça, quem fez ali uma parte, eu já dei uma boa nota, porque eu sei de quanto é difícil de fazer e quanto é trabalhoso, tá? Mas também nada muito complexo, né? Eu vou fazer o cálculo em cada membro, né? E aí eu vou encontro primeiro as reações, né? Depois que eu encontrei as reações em BX e em BY, aí eu vou fazer o cálculo em cada nó, que a gente aprendeu na aula, tá? Essa aqui, muito fácil, né? Olha só. Por isso que eu achei que vocês iam ter bastante tempo para fazer a treliça, porque era muito tranquilo, né? Ó, veja aqui, ó. Era só calcular no ponto B, né? Então, eu tinha que calcular as reações, e aí em vez de eu ter um X aqui nesse ponto, eu tinha um. Era 1 metro que era a distância. Então, eu simplesmente, em vez de usar o X, eu usei 1. Pronto. Simples assim. Essa aqui também era uma questão bem. Não vou dizer assim, ó. Eu não posso falar que uma questão é fácil, uma questão é difícil, né? Porque eu não sei como é que vocês estão entendendo o conteúdo, né? Eu sei que esse conteúdo não é tão trivial, né? Então, assim, ó, mas é muito parecido com o que a gente resolveu nas aulas, né? Então, eu tenho aqui, ó, cargas, né? Aqui eu vi muitos tiveram dúvida em quando cortar a sessão. Toda vez que a gente tem, ó, que a gente tem uma, opa, toda vez que a gente tem uma alteração na carga, eu tenho que cortar a sessão. Então, aqui, ó, aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Mudou o carregamento, aplica uma seção ali, e essa seção, todas relacionadas ao mesmo X. Ó, o X está zero aqui, né? Tem o zero, e o X está para esse lado aqui. Né? Então, ele vai crescendo até chegar no 6, que é o movimento total da vírgula. E aí eu vou fazendo seção de 1,5, 1,5 ali. Né? Certo? E aqui eu vi que muitos se confundiram. Ó. O X, ó, eu sempre tenho que escrever isso aqui tudo em função de X. Ó. Tudo em função do X. Né? Não pode esquecer disso. Todos em função do X. Tá? Essa aqui também muito tranquila, né? Era um momento aqui de uma carga. A carga era distribuída, mas era uma carga retangular. Eu vi que alguns se confundiram em relação à carga variável, porque eu tinha que escrever ele em função de X, né? Porque, ó, isso aqui varia com X, né? Lembra, né? Se eu tô... a carga variável ali, a carga distribuída, ela está em 3 metros. Mas se a minha seção está no 1,5 m, eu só tenho carga distribuída em 1,5 m. Então, eu tenho que considerar isso. Então, eu tenho que ter uma função que estabeleça a carga concentrada naquele 1,5 m. Se eu tiver 1 metro, da mesma forma. E essa função era o Cx. É simplesmente isso. Né? E aí, claro, tudo em relação ao eixo X, né? Em relação ao eixo X, aí eu vou chegar nas equações aqui no momento. Isso foi importante, tá? Tranquilo? Tem alguém ainda? Tem. Tá. Outra perguntinha. Esses conteúdos aí agora só aparecem no exame, né? Nessa Sim, para próxima é quem só momento precisar. inércia, centroide, né? Esse é o momento de inércia centróide. Isso aí. Beleza. Beleza. Valeu. Tá certo? Fico à disposição aí se tiverem mais alguma dúvida. Se não, uma boa noite e uma ótima semana. Aí vamos até a próxima quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.